Revolta continua no Vasco, depois do prejuízo de ontem e derrota para o Palmeiras. Capitão Leandro Castan reclama, ninguém é palhaço, ele que foi expulso depois de ontem bater boca com o árbitro da partida. Thales Magno é liberado pela CBF, volta ao Rio de Janeiro e vai seguir tratamento no Vasco da Gama. Essas e outras informações, vamos falar do gramado de São Januário, do Colégio Vasco da Gama, com imagens inéditas da nova fundação. Você vai ter daqui a pouco aqui no AVNews. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Curta esse vídeo, compartilhe, você que não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho da notificação e faça o canal Atenção Vascaínos crescer cada dia mais, para que a gente continue trazendo a voz do Vasco para você. Você merece as informações, você, torcedor do Vasco, hoje tão sofrido, mas merece pelo menos essa consideração nossa do canal Atenção Vascaínos. Informação precisa, informação em cima do lance, bons quadros, boas opiniões. Hoje foi dia de reapresentação, só os reservas treinaram. Não houve nenhuma entrevista coletiva, apenas o rescaldo do jogo de ontem, a derrota para o Palmeiras por 2-1. Um jogo cercado de muita polêmica. O presidente Alexandre Campelo, que hoje nós colocamos no Bom Dia, depois da entrevista coletiva de ontem à noite, disse que ia à CBF, não conseguimos contato com ele. Até o momento em que gravávamos esse vídeo, não soubemos se o presidente foi ou não à CBF. Mas acho muito difícil que ele não tenha ido, porque realmente a revolta foi grande dele e de todos que estavam no Vasco. A começar pelo capitão da equipe, Leandro Castan. Castan era a decepção depois do jogo. Era a imagem da ira, da raiva por tudo que aconteceu. E mais um jogo em que o senhor Rafael Trace o expulsou. Foi assim no jogo da Copa do Brasil, vocês devem se lembrar, quando nós noticiamos, o Vasco perdeu, na verdade, a chance de se classificar, apesar de ter ganho do Santos por 2-1, e Leandro Castan acabou sendo expulso, mesmo tendo saído no início do jogo. Segundo Leandro Castan, afirmou depois da partida a alguns companheiros de imprensa, porque o próprio presidente Campelo disse a ele para que ele não desse entrevistas, chega de ser palhaço, disse o capitão Leandro Castan. E olha, Rafael Trace fez uma súmula muito carregada e o nosso capitão deve tomar um gancho feio, porque ele já não vai jogar contra o CSA pelo cartão amarelo, seria o terceiro, e pela expulsão automática ele também não joga contra o Flamengo. Faltarão apenas 5 jogos e dependendo de como o tribunal e o Vasco realmente precisa agir nos tribunais com mais força, aliás, em relação à CBF, precisa ser muito mais forte na relação com as entidades que comandam o futebol, é assim o sistema, Leandro Castan pode tomar um gancho muito grande dependendo daquilo que for colocado pelo tribunal. Leandro Castan não joga, assim como o Marrone, mas agora a preocupação é recuperar os jogadores fisicamente, porque o jogo de domingo contra o CSA é um confronto direto, sim. Apesar do CSA estar na zona de rebaixamento, pode ser um confronto direto, porque estão ali na segunda parte da tabela. Para esse jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai contar com as voltas de Richard e Bruno Gomes. Se vão jogar ou não, ninguém sabe. Bruno Gomes, inclusive, deve voltar porque nem foi para São Paulo hoje, para reforçar a equipe que empatou na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, um assunto que o JP Escofano vai trazer já já. Mas ainda não temos nenhuma definição de que time, nem pista daquilo que Vanderlei Luxemburgo vai fazer para esse jogo de domingo contra o CSA. Mas há uma preocupação, e a gente vai dizer isso sempre. Porque depois do que aconteceu, a gente leu muita informação, tanto no pós-jogo como no Bom Dia, gente dizendo, mas vocês estão colocando a culpa somente na arbitragem, de forma alguma. Mas que a arbitragem ontem foi decisiva para o jogo, foi. O Vasco não fez um bom jogo, muita gente questionando a escalação de Vanderlei Luxemburgo, mas foi um jogo melhor do que os anteriores, em que o Vasco realmente não jogou bem. Houve uma interferência direta da arbitragem. Por isso, a gente vai bater de novo. Domingo, o árbitro já está definido e, mais uma vez, ele é da Federação de Santa Catarina, apesar de ser paulista. Você vê aí o paulista de 36 anos, Rodrigo D'Alonso Ferreira, que apitou 8 jogos nesse Campeonato Brasileiro.
Um deles, Vasco e Corinthians, lá em Manaus, quando ele deu um pênalti em cima de Rossi e o Vasco conseguiu converter através do Maxi Lopes. Ele deu uma entrevista recente e disse que é muito fã de Luiz Flávio e também de Leonardo Gaciba, que é o diretor de arbitragem. São os dois espelhos do árbitro da partida de domingo, Rodrigo D'Alonso Ferreira. No VAR estará Adriano Milkvisk, que foi VAR no jogo Vasco 0, Santos 3. Um jogo em que o Vasco teve um gol anulado do atacante Maxi Lopes, que realmente estava impedido. E ele foi auxiliar de VAR naquele fatídico jogo Grêmio e Vasco, quando houve o gol do Pikachu e foi anulado por um lance lá atrás. Ele não era o VAR, ele era auxiliar de VAR. Qual é a função do auxiliar de VAR? Muito mais para os bandeiras do que para o árbitro de campo. Mas, de qualquer maneira, ele estava também em mais um jogo polêmico. O Vasco precisa abrir o olho, precisa gritar sim, mas precisa se preparar muito também em campo para conseguir um bom resultado, já que o jogo será dificílimo em Maceió. Thales Magno está de volta ao Rio de Janeiro. Nós ontem informamos na madrugada pelo Twitter a lesão do jogador, grau 2, com possibilidade de 4 semanas de ausência dos campos. Muito triste pelo talento que tem Thales Magno. Mas o Vasco fez a solicitação, o jogador foi liberado, já está no Rio. E hoje eu pude conversar com o Dr. Rodrigo Furtado, médico do Vasco, a respeito da situação do atleta, porque 4 semanas praticamente fora do ano de 2019. Dr. Rodrigo não quis fazer nenhuma previsão. Estava esperando o Thales para receber os exames que estavam num CD, exame de imagem, para saber a gravidade do caso. Mas olha, é muito difícil. Não há mágica para esses casos de lesão muscular, principalmente grau 2, que é um grau muito alto de uma lesão. Mas a gente pode, de repente, achar que alguma coisa excepcional possa acontecer. Mas se normalmente acontecer aquilo que a gente está esperando, o Thales vai voltar a jogar somente em 2020. Há, na interna no Vasco, um grupo que não consegue entender como é que um jogador ficou durante 6 meses jogando como profissional e não teve uma temporada cheia, porque no início do ano estava apenas como jogador do Sub-20, até reserva da Copa São Paulo foi. Durante 6 meses treinou, jogou e não teve absolutamente nada muscular. E de repente, em menos de 20 dias com a seleção Sub-17, jogando 4 partidas, tem uma lesão tão séria. Será que houve sobrecarga? Exigência exagerada para o atleta? Será que de repente os treinamentos eram outros treinamentos? Será que não levaram em consideração o fato de Thales Magno já estar em atividade, apesar de ser sub-17? É um menino que vem jogando profissionalmente. Todos esses questionamentos vão ficar no ar, porque o que acontece na realidade é que o Vasco acabou liberando o jogador de boa fé em função de um acordo com a CBF e tomou fumo, como a gente diz na linguagem popular. Porque o jogador foi para lá, o Vasco começou a perder, começou a não ter um bom desempenho, o Thales Magno é muito importante e, além do mais, agora perde o jogador por uma lesão sofrida dentro da seleção brasileira. Tomara que Thales, que colocou esse tweet aí, você está vendo o tweet que Thales Magno colocou, agradecendo as muitas manifestações, inclusive muitas das mensagens que você mandou hoje no Bom Dia, nós enviamos ao nosso Thales Mágico, ele recebeu e agradeceu demais, que ele possa ter uma recuperação plena e possa voltar sadio, independente da época que for. Boa recuperação, menino Thales! Uma outra situação que nós corremos atrás hoje envolve o gramado de São Januário. Muitas críticas, o gramado realmente não está bom. Tentei hoje o contato com o Pedro Seixas, o VP de Obras e Patrimônio, não consegui um contato direto com ele, nem com ninguém do departamento. Mas soube que a Greenleaf Gramado, você está vendo aí, fui até o site da Greenleaf, mantive contato com a Greenleaf, ninguém pôde se manifestar publicamente, me pediram para enviar um e-mail, eu já enviei um e-mail solicitando uma entrevista de esclarecimento, está feita aí a abertura. A Greenleaf é que cuida do gramado de São Januário, você está vendo, ela cuida de várias arenas, de vários centros de treinamento, é uma empresa muito conceituada, mas internamente também soube que a gente no Vasco vai cobrar da Greenleaf o porquê do gramado de São Januário estar tão ruim. Pode ser que o time não seja maravilhoso, não esteja jogando tão bem, mas ter um gramado minimamente bom é uma condição razoável para que a partida possa ser boa para os dois. E o Vasco principalmente como mandante. Jogar num gramado tão ruim, num gramado que solta placas, que está escorregando demais, um gramado irregular com várias falhas, não dá para a gente entender. A gente espera aqui um posicionamento da Greenleaf e também um posicionamento do Vasco da Gama em relação a essa condição muito ruim do seu gramado em final de temporada.
E hoje teve a galera do Sub-20, a garotada que tá arrebentando, eu vi o jogo. O Vasco podia ter vencido, teve boas oportunidades, mas o Palmeiras também teve boas oportunidades. Foi um jogo muito bom no Pacaembu, empate em 1-1. Com detalhes desse primeiro jogo, a primeira perna da semifinal do Sub-20, nosso JP Escofano trazendo a sua análise, aquilo que ele viu desse Vasco da Gama 1, Palmeiras 1, gol de Gabriel Peck pelo Vasco. Fala daí, JP. Fala, Flávio, fala galera do canal, boa noite, a galera tá assistindo a Avenils aí em casa. Vamos falar rapidinho sobre esse primeiro jogo da semifinal do Brasileirão Sub-20, lá em São Paulo, Palmeiras e Vasco. Flávio, o jogo foi um verdadeiro tiroteio hoje, um tiroteio de oportunidades. Vasco e Palmeiras poderiam tranquilamente ter saído com a vitória e ninguém acharia um absurdo não. O jogo foi muito bom, muitas chances. O Vasco perdeu uns gols com o Figueiredo, com o Gabriel Peck, o Palmeiras perdeu umas oportunidades, parou no House em outra. Então foi um jogo bastante animado, se a gente pode chamar assim. Os destaques do Vasco na partida, além do goleirão House, que classificou o Vasco para a semifinal na disputa de pênaltis contra o Atlético Mineiro, foi o zagueiro Everton, que para mim foi um destaque positivo, que ele entrou no lugar do Miranda, que para muitos é o ponto de equilíbrio do Vasco na defesa, ele que arma o jogo de trás. O Everton entrou no lugar do Miranda, que foi cedido aos profissionais e não comprometeu. E eu gostei também bastante da partida do Caio Lopes. O Caio Lopes deixou o Figueiredo na cara do gol mais de uma vez, deixou o Gabriel Peck na cara do gol. E o último destaque para mim também foi o Figueiredo, que participou muito roubando bola, sim. O Figueiredo construiu muita jogada, mas roubando as bolas para partir para o ataque. Eu achei bem interessante a partida dele, foi um jogo bem legal. Hoje o comentário foi curtinho, Flávio, e amanhã a galera pode conferir um comentário maior, mais estendido, lá no nosso Bom Dia Gigante de sexto. É isso aí, Flávio, um abraço gigante para você e um abraço gigante para a galera que tá assistindo esse Avenils. Você está vendo aí imagens da chegada dos containers que vão ser a Escola Vasco da Gama a partir de 2020. Essas imagens são exclusivas do canal Atenção Vascaínos. Nós tivemos acesso a elas e é muito bacana a gente ver que a escola vai sair. São 300 metros quadrados, uma obra que está sendo feita para que os meninos possam ter escola, e uma boa escola a partir do ano que vem. Esses contêineres chegaram hoje em São Januário, já há a fundação e em breve as obras para valer, para o encaixe dos contêineres, a construção de toda a obra do Colégio Vasco da Gama vai começar e a gente vai estar trazendo informações direto para você aqui no canal Atenção Vascaínos. E em nome da CG, Segurança Eletrônica, pessoa física ou pessoa jurídica, tem que cuidar da sua segurança. Segurança não é brincadeira. Invista nela e cuide da sua família e do seu patrimônio. Uma câmera, uma cerca eletrificada, um portão automático podem salvar você e sua família nesse mundo tão louco que a gente vive. Segurança é coisa muito séria. Você está vendo aqui embaixo, você tem os telefones, você tem o e-mail, você tem o site. Procure o Cristiano, veja os serviços que ele faz preço, divide, você vai ter todo pronto atendimento para que a CG possa dar a você o melhor para essa questão que é tão importante, a questão da segurança. Um grande abraço ao José de Abreu, ao Douglas e ao João Canarinho, todos lá de Manaus que estiveram ontem em São Januário. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são sempre muito carinhosos com o canal Atenção Vascaínos. Amanhã tem o Bom Dia bem cedinho e à noite a gente volta com a Avenils, mais um dia de preparação. O time do Vasco treina amanhã de manhã para o jogo de domingo em Maceió. Jogo decisivo e que o Vasco realmente precisa pensar em vencer. Faltam 6 pontos. É a nossa mulher bonita agora da festa. A gente tem que buscar somar 6 pontos para fugir da zona do rebaixamento, ficar longe desse fantasma do rebaixamento. Ok, turma? Um grande abraço. Tchau.